Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, aquele conflito que colocou o Brasil, a Argentina e o Uruguai lutando contra o Paraguai de 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito que aconteceu na história da América do Sul. Esse conflito ele mobilizou Brasil, Argentina e Uruguai lutando contra o Paraguai e se estendeu de 1864 até 1870. A Guerra do Paraguai ela foi motivada por interesses econômicos e por diferentes interesses políticos que existiam entre as nações da Bacia Platina, do Sul, da América do Sul, portanto. E ao longo dos mais de 5 anos do conflito, os historiadores estimam que a quantidade de mortos pode ter sido de 130 mil e outras estatísticas apontam até 300 mil mortos. A respeito da Guerra do Paraguai, é importante primeiramente a gente pontuar que em períodos anteriores o conflito foi interpretado pelos historiadores de maneira completamente diferente ao qual a Guerra do Paraguai é entendida hoje. Esse novo entendimento que os historiadores têm da Guerra do Paraguai, ele surgiu na década de 1990 e ele é conhecido como nova historiografia ou historiografia pós-revisionista. As outras interpretações da Guerra do Paraguai, elas ficaram conhecidas como, primeiro, corrente tradicional. Essa corrente tradicional, ela entendia a Guerra do Paraguai basicamente como fruto da megalomania do ditador paraguaio, que se chamava Francisco Solano Lopes. Depois nós temos a corrente revisionista, e a corrente revisionista ela foi muito comum no Brasil da década de 1960 até o começo da década de 1990, e ela afirmava que a Guerra do Paraguai basicamente foi motivada pelos interesses do imperialismo inglês na América do Sul e no interesse da Inglaterra em sujeitar o Paraguai, a economia paraguaia, aos interesses da economia inglesa. E conforme eu falei, surgiu uma nova interpretação a partir da década de 1990. Essa nova interpretação ela surgiu a partir de novos estudos que foram feitos em novas evidências, documentação da época, que até então não havia sido analisada e estudada, e a partir da análise dessa nova documentação, chegou-se a um novo entendimento a respeito das causas de como a Guerra do Paraguai se iniciou. E esse novo entendimento ele vai muito pelos diferentes interesses econômicos e pelos diferentes interesses políticos que existiam nas nações platinas naquele período, no caso Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Esse novo entendimento que os historiadores têm atualmente sobre a Guerra do Paraguai se deve muito aos trabalhos realizados por dois historiadores, que são conhecidos, o Francisco Doratioto e o Ricardo Salles. Assim, a partir desses novos estudos, então, chegou-se à conclusão que a Guerra do Paraguai ela foi resultado das contradições existentes no contexto geopolítico do Cone Sul, naquela região da Bacia Platina, onde estão localizados o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Antes de falarmos especificamente sobre as causas da Guerra do Paraguai ou sobre o conflito em si, vamos analisar rapidamente como era o contexto, qual era a situação do Paraguai no início da década de 1860. E lembrando, todas essas informações a seguir são baseadas nos novos estudos que foram feitos na área. Primeiramente, o Paraguai era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes desde 1862 e, na verdade, o Paraguai ele vivia em uma sucessão de ditaduras desde a sua independência, que aconteceu na década de 1810, mas que só foi ratificada na década de 1840. Como o Paraguai era, portanto, governado a partir de uma ditadura, não existia no país nenhuma forma de oposição política. Todos os opositores políticos que existiam no Paraguai, ou eles estavam presos, ou eles haviam fugido para Buenos Aires. E, naturalmente, então, não existia nenhuma espécie de processo político naquele país. Todas as etapas do processo político, elas eram geridas e elas funcionavam de acordo com as determinações de uma pessoa, Francisco Solano Lopes. Durante seu governo, Francisco Solano Lopes vai tentar
retirar o Paraguai do isolamento econômico que o país vivia basicamente desde a década de 1810. Esse isolamento econômico do Paraguai tem muito a ver com as disputas econômicas e políticas que eram travadas do Paraguai com o governo de Buenos Aires. Então Francisco Solano Lopes ele vai tentar retirar o país desse isolamento econômico que ele vivia já havia décadas. Os novos estudos realizados sobre a situação do Paraguai nesse período, na década de 1860, concluíram que o Paraguai era uma nação que dependia da sua agricultura e era uma nação extremamente atrasada, que não havia passado por um processo de modernização econômica e que a modernização que existia naquele país era exclusiva aos meios militares, ou seja, a modernização do exército. E além disso, diferentemente do que se pensava, os novos estudos mostraram que existia sim influência do capital inglês no Paraguai. Por fim, sabe-se também hoje que a família Lopes, a família do ditador do Paraguai, era dona de grande parte das terras do Paraguai e, inclusive, Francisco Solano Lopes utilizava o seu cargo para promover o enriquecimento ilícito da sua família. A respeito das causas do conflito, primeiramente na relação Brasil e Paraguai, eu consigo destacar um desgaste que havia a respeito da disputa por território que acontecia entre os dois países. Existia uma área que estava em litígio entre o Paraguai e entre o Brasil. As duas nações reclamavam a posse sobre aquele território. Esse território hoje ele corresponde a um pedaço considerável do Mato Grosso do Sul. Então, durante a década de 1860, existia essa rivalidade entre o Brasil e o Paraguai por conta dessa disputa por território. E segundo, existia também uma rivalidade por questões econômicas que estão relacionadas à navegação dos rios da Bacia Platina. Naquele período, a única forma da capital do Brasil, Rio de Janeiro, se comunicar com Cuiabá, a capital da província do Mato Grosso, era navegando pelo rio Paraguai, que passava dentro do território paraguaio. Os paraguaios não aceitavam as embarcações brasileiras navegarem por aquele rio e os brasileiros reivindicavam a livre navegação. Então, essas duas questões, elas criaram um grande desgaste entre os dois países. Então, a questão da disputa territorial e a questão pela livre navegação dos rios da Bacia Platina. As relações entre as nações platinas começaram a se tornar bastante tensas a partir de 1862. Nesse ano, Francisco Solano Lopes assumiu como presidente do Paraguai, só que na verdade, conforme eu falei, ele era um ditador. E a partir do momento que Francisco Solano Lopes se transformou no presidente paraguaio, ele estreitou relações com um grupo rebelde da Argentina, que era conhecido como federalistas. Os federalistas argentinos eram liderados por Urquiza, e esses federalistas argentinos eles tinham uma relação de proximidade com um partido político que governava o Uruguai, que era conhecido como Blancos. A aproximação do Paraguai com os federalistas argentinos possibilitou com que o Paraguai e os blancos uruguaios estreitassem relações. A aproximação do Paraguai com o governo de Montevidéu era extremamente importante porque assim o governo paraguaio poderia utilizar o porto da cidade de Montevidéu, a capital do Uruguai, como acesso marítimo. A aliança entre Paraguai, federalistas e principalmente os blancos representavam uma ameaça tanto para argentinos quanto para os brasileiros. O Brasil apoiava o grupo adversário dos blancos uruguaios. Esse grupo era chamado de Colorados. E o Brasil apoiava os colorados porque eles defendiam o livre comércio e a livre navegação na Bacia Platina, que eram os principais interesses do Brasil nessa região. A proximidade da relação do Brasil com os colorados vai fazer com que o nosso país interviesse em uma disputa política que estava sendo travada no Uruguai. A disputa que estava sendo travada no Uruguai deu início a uma guerra civil, que é a Guerra Civil Uruguaia. E o Brasil, motivado pelos interesses dos estancieiros gaúchos, acabou intervindo nesse conflito e realizando a invasão do Uruguai em setembro de 1864. O pretexto utilizado pelo governo brasileiro para intervir na Guerra Civil Uruguaia era de realizar a reparação contra agressões
que estavam sendo realizados pelos blancos contra cidadãos brasileiros que residiam no Uruguai. Na verdade, era literalmente um pretexto, porque o interesse do Brasil era de colocar os colorados no poder para que os interesses do Brasil na navegação dos rios da Bacia Platina fossem atendidos. Como o Paraguai era aliado ao governo dos blancos, ou seja, ao adversário do grupo que o Brasil defendia, a intervenção brasileira no Uruguai vai desagradar profundamente o governo paraguaio. Inclusive, pouco tempo antes da intervenção brasileira no Uruguai, o Paraguai havia dado ao Brasil um ultimato que, caso o país invadisse o Uruguai, ele sofreria as consequências. O país invadiu o Uruguai em setembro de 1864, conforme eu falei, e poucos meses depois, dezembro de 1864, o Paraguai, na defesa dos seus aliados, dos blancos, invadiu o Mato Grosso e aprisionou uma embarcação brasileira que era conhecida como Marquês de Olinda. Esse ato de agressão realizado pelo governo paraguaio deu início à Guerra do Paraguai. Uma vez iniciada a Guerra do Paraguai, em dezembro de 1864, os principais conflitos, as principais batalhas de toda a Guerra do Paraguai foram as que eu destaquei aqui. Então, primeiramente, a partir do momento que os paraguaios atacaram o Brasil, invadiram o Mato Grosso e aprisionaram a embarcação Marquês de Olinda, a guerra se iniciou e essa primeira fase da guerra ela é marcada pela ofensiva paraguaia, onde o Paraguai está na liderança das ações. E isso se refletiu na invasão que foi realizada da Argentina e do Rio Grande do Sul pelas tropas paraguaias. Inclusive, a invasão da Argentina realizada pelo exército paraguaio fez com que a Argentina declarasse guerra ao país e com isso formou-se então uma aliança entre três países, Brasil, Argentina e os colorados uruguaios, lutando contra o governo paraguaio. A invasão à Argentina e ao Rio Grande do Sul realizada pelo exército paraguaio, no entanto, foi um fracasso e as tropas foram derrotadas algumas semanas depois. Após isso, a liderança das ações na guerra foram da Tríplice Aliança, portanto do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra os paraguaios, e os grandes combates aconteceram na região sul do território paraguaio. Dessa fase podemos destacar primeiro a Batalha Naval de Riachuelo. A Batalha Naval de Riachuelo aconteceu em meados de 1865 e nessa batalha a Marinha Brasileira conseguiu derrotar de maneira definitiva na guerra a Marinha Paraguaia. Essa batalha ela foi muito importante porque a Marinha Brasileira conseguiu bloquear a navegação da Bacia Platina e impedir com que o governo paraguaio recebesse provisões de guerra. Outra batalha de destaque que aconteceu foram as duas batalhas de Tuiuti, onde o exército brasileiro conseguiu vencer as duas batalhas. Depois tivemos a Batalha de Curupaiti, que ficou marcada por uma derrota muito grande do exército brasileiro, onde podem ter morrido até 9.000 soldados. Outros eventos de destaque foram a tomada de Humaitá. Humaitá era a principal fortaleza utilizada pelo exército paraguaio e a partir da tomada de Humaitá, o exército paraguaio foi derrotado rapidamente. Tivemos também a invasão de Assunção, que aconteceu em janeiro de 1869. A Batalha de Acostanhú, que é muito famosa pelo fato do exército paraguaio ter sido composto em grande parte por adolescentes com idade inferior a 15 anos. E a batalha final dessa guerra foi a Batalha de Cerro Corá, que ficou marcada pela morte de Solano Lopes em março de 1870 e a derrota definitiva do Paraguai na guerra. A Guerra do Paraguai, portanto, foi finalizada em 1870 com a derrota absoluta do Paraguai. E dessa guerra nós podemos estipular as seguintes consequências. Primeiro, o endividamento e o enfraquecimento da economia brasileira. Só para que a gente possa ter uma noção, ao longo dos 5 anos da guerra, o Brasil gastou 614 mil contos de réis, que era 11 vezes mais o orçamento do país em 1864. Ou seja, todo o esforço de guerra que o Brasil fez teve um impacto extremamente negativo na nossa economia. Além disso, a Guerra do Paraguai ela contribuiu para o enfraquecimento da monarquia. Dom Pedro II saiu com a sua posição extremamente abalada
após os 5 anos desse conflito e, principalmente, foi importante para isso a perda de apoio do exército. O exército, durante a Guerra do Paraguai, ele passou por toda uma modernização, por uma reestruturação, e o exército ele saiu fortalecido. E gradativamente, Dom Pedro II foi perdendo o apoio do exército, e isso foi crucial para que a monarquia no Brasil chegasse ao fim em 1889. Além disso, após a Guerra do Paraguai, aconteceu aqui no Brasil o fortalecimento dos grupos abolicionistas e dos grupos republicanos, que foram cruciais aí para a abolição do trabalho escravo no Brasil e para a proclamação da República. No caso da Argentina e do Uruguai, a guerra contribuiu para consolidar o território desses dois países e para consolidar as instituições políticas deles. No caso da Argentina, aquela disputa que existia do governo de Buenos Aires contra os federalistas foi superada, e no caso do Uruguai, a disputa entre colorados e blancos também foi superada. A nação mais prejudicada com os 5 anos de conflito, naturalmente, foi o Paraguai. O Paraguai sofreu uma grande destruição material, a economia do país foi completamente arrasada e, além disso, grande parte da população paraguaia acabou falecendo durante esse conflito. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e também de estarem se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem acessando depois. Espero ver vocês na próxima aula. Até mais!